Tudo bem, irmãos? Graça e paz. Graças a Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Revele a sua palavra no nosso coração, amém? Senão era melhor ter ficado assistindo Globo Esporte. Não é verdade? Se Jesus não falasse, se for só eu falando, Miguelito, deixa quieto, vai embora. Que o Senhor Jesus passe por cima de mim e revele a sua palavra no coração de vocês, em nome de Jesus. Amém. Reflexão de hoje, o título é A Cruz de Chocolate. Hoje é Páscoa, hoje é ceia, semana passada foi Páscoa. Quem comeu chocolate, diga amém. Hoje é a cruz de chocolate. Coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? Um ovo. Dois ovos. 3 ovos assim. Coelhinho da Páscoa, mas que cor eles têm? Azul, é amarelo. Eu não entendi, coelhinho. Azul, amarelo e vermelho também. Agora nós vamos orar para que essa verdade, a verdade do coelhinho, seja sobre os nossos filhos. Para que eles possam entender que o coelhinho que traz ovos coloridos está vivo. O coelho venha sobre a nossa família. Incomoda, né? É ruim? É ruim de ouvir. Eu sei, irmãos, que eu deveria esperar passar uns 2 meses para falar sobre isso. Do mesmo jeito que eu também não gosto, por exemplo, que fale sobre regime quando estou comendo. Eu estou no meio do almoço, não fala que está na hora de emagrecer, não é hora de falar. Então eu sei que eu deveria esperar um pouco mais para falar sobre as verdades da Páscoa, mas eu prometo que eu vou ser delicado. Como o objetivo não é condenar ninguém, porque afinal, até na minha família tem gente que compra ovo, etc. O objetivo não é esse, o objetivo é entender o que é a verdadeira Páscoa. O que é de fato a verdadeira Páscoa? O que é Páscoa de verdade? Eu queria dizer para você, irmão, que você não é contaminado por comer um ovo de Páscoa. Você nem comeu ovo de Páscoa, mas você não é condenado por comer um ovo de Páscoa. Porque Jesus falou em Mateus 15 que o que você come não te contamina, porque você come, entra, digere e é lançado fora. Foi Jesus que disse isso, ok? Então não briguem comigo. Ele falou que a gente come, vai embora. Mas o que contamina o homem é o que sai do coração, porque vem do coração, certo? Eu também queria dizer que você não é conivente com o pecado por comprar um ovo de Páscoa para ajudar um irmão que faz ovo de Páscoa para completar a renda. Também não é. Você não fica tranquilo, fica em paz sobre isso. Está todo mundo em paz? Em paz, continua assim em paz. O problema não é esse. O meu receio, na verdade, eu também queria dizer que você também não é ímpio de fazer ovo de chocolate para completar a renda também. Não tem problema nenhum, faça, fica à vontade. O meu receio não é o de não alertar para que muitas vezes a gente se envolve com historinhas, com fábulas humanas e esquece que a realidade se encontra em Jesus. A realidade dessas coisas todas se encontra em Cristo. Se envolver demais com essas fantasias acaba transformando o real em frívolo. O real em conto de fadas. Sinceramente, eu acho que a gente corre esse risco de transformar a verdade em mentira, como a Bíblia diz, e de transformar Deus no bom velhinho no Natal, por exemplo, ou o menino Jesus, né? Uma coisa que eu adoro, só que não, é o menino Jesus. Rapaz, não tem nada de menino, é o Deus que se fez carne, ele só precisava crescer, mas ele é o Deus todo poder, menino Jesus. E também a gente tem um perigo de transformar o sofrimento de Cristo na cruz de chocolate. Naquilo que não faz nenhum sentido, que acaba rapidinho. Eu peço para os irmãos que respeitem, né, o meu
o meu desconforto. Respeitem a minha incompreensão. Eu não gosto dessas convenções sociais, Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, aniversário. A minha esposa briga comigo quando eu não dou presente no Natal. Mas eu dou o ano inteiro, Kion. No Natal, não. Não é simples assim? Por que eu tenho que ser obrigado a dar no Natal, Regis? Sou obrigado a dar no Natal? Não. É porque fica mais caro as coisas. Aniversário, por exemplo. Irmãos, por favor, não é errado. Por favor, estou falando da liberdade de irmão em Cristo. Não é errado. Mas juntam um monte de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, salvos e remidos pelo sangue de Jesus, homens e mulheres que o mundo não é digno. Todos nos dirigimos ao aniversariante juntos para dizer: é pique, é pique, é pique, é pique. Tem um cara que fala assim, tem um cara que está fora do contexto no meio da festa, né? E fala: e para o aniversariante nada? Como nada? Pô, o cara deu uma festa. Nada. Permitam-me achar ridículo, ok? Mas eu canto. Não tem problema, eu canto. Quando eu vou lá, eu canto, grito. Muitas vezes, inclusive, eu canto sozinho. Porque uma coisa que vocês têm que reparar em aniversário, só para descontrair, na hora do bolo tem 3 ou 4 que cantam. O resto fica sorrindo e batendo palma. Presta atenção. Me dá um certo desespero, porque eu nem gosto disso aqui. E estou cantando. Canta aí, pelo amor de Deus, cara. A gente se acostumou com essa cena de um monte de crente no Senhor de verdade, reunido em volta de uma velhinha acesa e cantando é pique, é pique, é pique. A gente acostumou. Mas se a gente pensa racionalmente, é muito próximo do ridículo, eu acho. Mas se você me convidar para o seu aniversário, eu vou cantar, irmão. Fica tranquilo, tá? Mas no meu não tem. Se for no meu aniversário, você vê que não tem. Para mim é a mesma cena assim. Junta pastoreros, os líderes dos hips, reunidos num clima introspectivo, espiritual. Aí entra o Dirceu, correndo na casa, com um pacote na mão. E aí todo mundo fala: o Dirceu chegou. E aí o Dirceu abre o pacote com um CD, coloca no aparelho e pam, 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 tá na hora, tá na hora. E aí todo mundo começa a dançar. Pastoreros dançando, hilari, lariê, É uma cena dantesca, eu sei que é. Mas você entendeu como é fora do contexto? O pique, 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 isso é só um detalhe. E lembre-se também que a desculpa de que todo mundo faz é muito fraca, porque todo mundo está indo para o inferno e a gente foi chamado para fora da manada, amém? Então, todo mundo faz não é uma boa argumento. O objetivo é te levar a pensar, não tem julgamento ou religião nisso, em nome de Jesus, que você entenda só a reflexão. Vamos abrir em 1 Coríntios 5? Eu até pensei em ensaiar o passo do Hilari Larie, mas eu achei muito ridículo. Primeira Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. Irmãos, o texto não está falando de coelhinho da Páscoa, porque na época não existia ainda. Ele está falando de mundanismo. Ele fala assim: querido, abandone, tire o mundanismo da caminhada de vocês, para que vocês possam comemorar a verdadeira Páscoa. Ele está falando de todo o mundanismo, inclusive as convenções sociais, as convenções que a gente faz simplesmente porque todo mundo faz. Me parece que é muito difícil celebrar um sem se livrar do outro. É uma jornada
mas é necessário o foco na direção. Abandonar as coisas do mundo, irmãos. Quem aqui já está 100% santo, diga amém. Só por fé, né? Mas quem aqui não comete pecado nenhum? Marcelão, você? Amém. Marcelo é o único que vai morrer por nós essa semana. Não tem ninguém. Abandonar o mundanismo é um processo. Abandonar o mundanismo é um processo, é uma caminhada. Mas você tem que ter o foco lá. Eu vou para Jesus. E eu vou me desvinculando das coisas que não agradam a Jesus. Eu não preciso dizer para você que... Eu não vou te contar a história mundana do Natal, que coelhinho era um deus pagão. Eu não vou contar isso tudo para vocês, porque tudo isso vai sobrar um pouco. A palavra de Deus nos ensina que todas as coisas do Velho Testamento... Não, eu mudei. Pulei, perdão. Vocês estão em Coríntios? Vamos pular para Coríntios 13 aí. 1 Coríntios 13, 11. Primeiro Coríntios 13, 11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Só para dizer é uma caminhada. O irmão acabou de conhecer Jesus, é natural que ele faça um monte de coisas ainda do velho homem, mas essa evolução é natural. Meu pai fala que eu fazia minhas necessidades na fralda, é isso, pastor? Você lembra disso, mãe? É isso mesmo? Fazia bastante, inclusive. E seria muito estranho se eu, com 30 anos, no auge dos meus 30 anos de idade, estivesse usando fralda ainda. Concorda? Porque é uma evolução. Eu sei que no futuro eu vou voltar a usar. Felizmente faz parte da vida isso. Então o que é Páscoa então, queridos? Vamos entender a Páscoa do ponto de vista bíblico. A gente vai fazer um paralelo e finalizar na convicção que o Senhor vai nos dar, em nome de Jesus. Se Deus tivesse virado as costas para o homem quando o homem pecou, lá em Adão, Deus seria justo, porque ele definiu uma regra e falou assim: se o homem pecar, ele vai morrer. O salário do pecado é a morte. Se você quiser ser independente de mim, filhão, você vai viver e morrer pelas suas próprias pernas. O homem pecou, isso significava que se Deus tivesse virado as costas para o homem, seria justo. Mas Deus te ama, Deus nos ama. Ele estava pensando em você já lá atrás. Ele falou assim: eu vou arrumar um jeito de trazer eles de volta. Ao longo do Velho Testamento inteiro, então, você vê o desenvolvimento, o clareamento do plano de redenção de Deus ao homem. Deus, desde Adão, ele começa a se revelar ao homem, a revelar para o homem que tinha um jeito de voltar ao relacionamento com ele. Num determinado momento, ele olha para Abraão e ele fala assim: eu vou fazer uma aliança com esse cara, Abraão, e faz uma aliança com o homem. Esse homem casa, tem filhos de Abraão, Isaac teve filho, o nome do filho de Isaac? Jacó teve 12 filhos, os nomes dos 12 filhos? Alguns que estão falando aí. São 12, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, um monte lá. E aí esses 12 filhos olham para o mais novo, não é o mais novo, né? Quase mais novo, José, e fala assim: rapaz, esse cara é muito queridinho do Jacó, do nosso pai. Vamos matar ele. Vamos matar ele. Aí pega e joga ele no poço. Aí o irmão fica com dó, o irmão mais velho, Rubens, e fala assim: tira ele do poço, pega a capa dele colorida, mata um bicho, suja de sangue, fala para o pai que ele morreu, a gente vende ele para o Egito. E aí José foi para o Egito. Alguns anos depois, teve uma fome na cidade da terra da família. A família vai buscar ajuda no Egito. Os caras chegam lá, quem que é o governador do Egito? É José. E não é porque Deus queria que José fosse vendido como escravo. Eu creio num Deus que transforma a nossa maldição em bênção. Ele fala: você quer vender para o Egito? Então tá bom, eu vou transformar isso aqui em bênção, você vai ver o que eu vou fazer nesse lugar. E aí eles chegam lá, José, governador do Egito, é claro que eles não reconhecem. E aí, de repente, José se revela, e aí perdoa todos os irmãos e traz a família para dentro. E 400 anos depois, uma família de 70 que chega no Egito,
Lembra que o compromisso de Deus era com o homem. Nesse momento passa a ser com uma família. Esses 70 que foram para o Egito, continua. E aí 400 anos depois, são quase, alguns teólogos falam de 5 milhões de pessoas dentro do Egito. 600 mil homens. Se dobrar isso, já são 1 milhão e 200, que são homens e mulheres. E aí os filhos, 600. Alguns teólogos, 5 milhões aproximadamente de pessoas. Deus vai libertar esses caras, porque é o povo dele, porque Deus tinha um compromisso com o homem. Esse compromisso passou uma família, e agora esse compromisso era com uma nação de 5 milhões de pessoas que estava escrava no Egito. E aí manda quem? Moisés. E Moisés fala: Faraó, let my people go. Não é isso? Estou aprendendo inglês, cara. E aí ele fala assim: Faraó, deixa meu povo ir embora. E aí Faraó não, aí manda a primeira praga, ainda não, manda a segunda, aí Faraó muda de ideia, aí muda de novo de ideia e manda a praga. E aí quando rolou as 9 pragas, aí Deus falou assim: agora chega, encheu o cálice da ira. Ele fala assim: ó, vou matar os primogênitos todos. Seja o primeiro bezerrinho que nasceu da vaca vai morrer. O primeiro passarinho do Egito, o primeiro filho do passarinho vai morrer. E o filho do faraó vai morrer. Os primogênitos todos vão morrer. 10ª praga. Mas Deus fala assim: ó, eu vou arrumar um jeito para vocês entenderem. Pega um cordeiro, macho, sem defeito, sacrifica ele. O sangue dele você vai passar no umbral da porta, no batente da porta. Quando eu passar e ver o sangue do cordeiro na porta, eu vou passar reto, eu vou embora. Vocês vão ser protegidos, a casa de vocês vai ser protegida. E aí ele fala assim: vocês vão fazer isso e vão fazer isso para sempre. Vai ser um estatuto perpétuo para vocês. Vocês sempre vão fazer isso para lembrar dessa minha aliança com vocês. Abram, irmãos, por favor, em Êxodo 12. Êxodo 12, versículo 11. Diz assim, Êxodo 12, versículo 11. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Ele vai executar juízo, justiça. A justiça de Deus sobre aqueles que não tinham o sangue na porta. Quem não tinha o sangue na porta? Justiça. Quem tinha o sangue na porta? Misericórdia. Algum paralelo com a gente hoje? A gente vai entender daqui a pouco. Continuando. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. A palavra, irmãos, do hebraico chama Pessah, Páscoa, que significa passar, Pessah. É passagem, também é pular além da marca, passar por cima ou poupar. Páscoa significa poupar. Quando a gente comemora a Páscoa do jeito real, a gente está lembrando do Deus que nos poupou. Esse é o assunto daqui a pouco. O sangue derramado do cordeiro era a garantia de que não seriam destruídos. O sangue do cordeiro era a garantia que eles não seriam destruídos. É o versículo 14. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto, estatuto perpétuo. Para sempre, irmãos, eles deveriam celebrar a Páscoa para lembrar que o Senhor os tirou da escravidão. Só que a palavra de Deus, queridos, presta atenção que vamos junto aqui, vamos junto, em nome de Jesus, Deus vai dar graça. A palavra de Deus diz que ela nos ensina que o Velho Testamento são sombras. Tudo que aconteceu no Velho Testamento, que Deus deu de exemplo, são sombras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Isso significa que tudo o que Deus fez no Antigo Testamento fez para apontar de forma gradativa o plano da redenção do homem.
ele foi se revelando ao homem. Até quando? Até Cristo. Cristo é a revelação perfeita da vontade do plano de Deus para o homem. Não precisa abrir, irmão, estou preocupado com o horário. Colossenses 2,17 fala assim: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2. Para o que, então, estava apontando a festa, a Páscoa judaica? Não é uma pergunta retórica, pode responder. Para o que estava apontando a festa judaica, a Páscoa judaica? Vamos abrir Mateus 26, irmãos. Abrir Mateus 26. O Senhor vai dar graça. O Senhor nos dê essa graça. Por misericórdia. Mateus 26, versículo 2 diz: como vocês sabem, quem está dizendo é Jesus. Jesus está falando. Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Daqui 2 dias, Jesus dizendo, vai ser a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Não precisa abrir. João 1,29 diz: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando e se disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No texto de Êxodo que a gente leu agora atrás, a marca no batente da porta era a garantia que eles não sofreriam a condenação junto com o Egito. O Egito foi condenado, recebeu a praga da morte do primogênito. A garantia que eles não seriam condenados juntos era o sangue na porta. Da mesma forma, hoje, o sangue de Jesus é a garantia que nós não seremos condenados, que a justiça não será sobre nós, mas foi sobre o Cordeiro de Deus. A justiça que era para vir sobre você, a condenação que era para cair sobre você, Deus fez cair sobre o Cordeiro de Deus, o Cordeiro dele. Uma coisa que é importante a gente entender é que não foi Jesus que morreu na comemoração judaica da Páscoa. Era a Páscoa judaica que era comemorada no dia em que Jesus seria sacrificado. Deu para entender isso? Fica confuso. É invertido, não é que Jesus morreu na Páscoa. Não, a Páscoa é que era comemorada no dia que Jesus seria entregue. Porque as coisas eram todas sombras. A realidade é Jesus. Eu sou real, tem uma sombra atrás de mim que mais ou menos parece comigo de longe. Mas a realidade sou eu. Oi? A Páscoa judaica era só um ensaio, era só aquilo que apontava para Jesus. Na sexta-feira, às 15h, o Cordeiro morreu. E não foi na cruz de chocolate, foi na cruz mesmo. 15h, na sexta-feira, o Cordeiro morreu. Mas no domingo, irmãos, na alvorada, a morte não podia detê-lo e ele ressuscitou. Aleluia, querido. Glória a Deus por isso. Você crê nisso? Essa não pode ser mais uma história, ela tem que ser a sua história. A cruz não era de Jesus, era a sua cruz. Ele está falando de você, irmão. Quando você ouve o relato, quem era para estar sofrendo tudo aquilo era você, e ele foi no seu lugar. É o sacrifício substitutivo de Jesus. Sem motivo aparente, só porque ele te ama mesmo. 1 Coríntios 13:15. 1 Coríntios 15, por favor. Eu estou preocupado com os textos, eu acho que é bom vocês abrirem. Porque o Marcão está aí hoje nos visitando. E ele pode falar, esse cara está mentindo. Esse cara está falando uns textos que não existem. Eu conheço o Marcão, ele é assim, o Edmar também. 1 Coríntios 15, versículo 3. Paulo dizendo, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Essas Escrituras não é o Novo Testamento, ele está dizendo do Velho Testamento, que é o que eles tinham na mão. As Escrituras que eles tinham no Velho Testamento. Ele está dizendo,
Esse Velho Testamento, não é novidade isso aqui. O Velho Testamento já dizia que o Cordeiro seria morto e ressuscitaria. Nós cremos nas Escrituras e nós cremos hoje no Velho e no Novo, inclusive para ratificar tudo isso. Não precisa abrir João 13:32. E quando for levantado da terra, Jesus dizendo, a todos atrairei a mim. Jesus dizendo que quando ele fosse pendurado na cruz, a todos atrairei a mim. Ele está falando de mim e você. É necessário que a gente creia nisso só. Romanos 6:8, não abram. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, ressuscitaremos. Se você crê que... Irmãos, aquela cruz era sua. Era para você estar lá. Você estava em Cristo quando Cristo estava sendo crucificado. Amém? Se você crê nisso, que com Ele você morreu, você precisa crer que com Ele também você vai ser ressuscitado no último dia. Essa é a garantia. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos vai nos ressuscitar no último dia. Nosso corpo. A Bíblia diz que a ressurreição de Jesus foi a primeira na história. E talvez cause algum desconforto para alguns. A Bíblia diz que a ressurreição de Jesus foi a primeira ressurreição da história. E aí, talvez você esteja pensando assim, mas no Velho Testamento tem uns caras que ressuscitaram também. Jesus também ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo. Eu não estou falando dessa ressurreição meia boca não, irmãos. Eu não estou falando de voltar a viver nessa porcaria de corpo que você vive. Estou falando que Jesus foi o primeiro que recebeu o corpo glorificado. É o primeiro que recebeu o corpo que nós receberemos assim que Ele voltar para nos buscar, assim que a gente ressuscitar no último dia. Ele foi o primeiro. O texto bíblico diz isso. Você quer ler? Quer que confie em mim? Quer ler? Atos 26:23. Eu fico em Coríntios. Vocês estão em Coríntios, não estão? Fica aí, eu vou ler Atos. Atos 26:23. Isto é, que o Cristo deveria padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, deveria anunciar a luz a esses povos e aos gentios. Vocês estão em Coríntios? 1 Coríntios 15:22. Está fácil de abrir aí, não está? 1 Coríntios 15:22. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem, eu pertenço, eu sou dele. Aleluia. Qual é a garantia que eu serei ressuscitado assim que Ele voltar, em nome de Jesus? Nós receberemos não de volta esse corpo, negão. Eu não quero esse corpo meu de volta, negão. Não quero. Nós receberemos um corpo que ignora todas as leis do pecado e as leis da física. Eu vou explicar isso, que loucura que é isso. Ô Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus foi o primeiro a receber o corpo imortal, incorruptível e insuscetível ao pecado. Existe essa palavra, Daniel? Insuscetível. Jesus foi o primeiro que recebeu o corpo imortal, incorruptível e insuscetível. Porque os irmãos que ressuscitaram Lázaro, alguém sabe onde é que está Lázaro hoje? Está morto. Ele ressuscitou, mas morreu de novo. A filha de Jairo está morta. O corpo que nós receberemos não morre nunca mais, negão. Nunca mais. Ah, Jesus. O corpo que nós receberemos não tem nada nele que o diabo possa se apoiar. O corpo que nós teremos nunca mais terá a influência do pecado. A gente não tem ideia do que é isso, a gente não tem ideia do que é se relacionar sem inveja, sem chatice. Se relacionar uns com os outros, com Jesus junto, sem a influência do pecado, poder de fato a gente dizer que a gente é um de forma mais real e mais sincera, é isso que vai acontecer. Às vezes a gente tem a ideia de que a vida futura é uma vida muito sem graça. Quem aqui assistiu aquela novela A Viagem? Pode falar que assistiu porque faz muito tempo, então assim, já parou de assistir. Como todos sabem, a gente não recomenda que os irmãos assistam novela. Mas A Viagem já faz muito tempo. Quem assistiu aqui, lembra?
Rapaz, o pessoal morria e ficava em volta de um lago, com grama e umas árvores, vestidos todos de branco e tudo nuviado em volta. Você lembra? Tudo meio embaçado em volta. Quando entrava nessa dimensão do pós-morte, era tudo meio embaçado. E as crianças ficavam brincando assim. Eu falei, meu Deus, que coisa insuportável de céu é esse? Eu não quero ir para esse lugar. C.S. Lewis, ele fala que a realidade da ressurreição, a realidade do que nós viveremos, é muito mais real do que essa realidade que nós temos hoje. Não é que vai ser embaçadinho lá, a gente vai lembrar aqui como embaçadinho, porque lá vai ser real, a cor vai ser mais viva, vou sentir mais cheiro, lá é real de verdade. Os discípulos estavam reunidos, a portas fechadas e trancadas depois da morte de Jesus. E eles não sabiam que o rei tinha ressuscitado ainda. Eles estavam reunidos com medo. Porta trancada. Quem que aparece no meio? Jesus. Ele passou pela parede. Mas ele não passou na parede porque ele é fumacinha e a parede é dura. Ele passou pela parede porque ele é duro e a parede é fumacinha. Entende isso? O mais denso é que passa. Se eu jogar um pedaço de pudim na água, ele vai rasgar a água, vai afundar. Se eu passar a faca no pudim, a faca corta o pudim. O que é mais denso corta o que é mais mole. E o Senhor Jesus passa pela parede porque não tem mais lei de física para o nosso corpo glorioso, irmãos. No dia em que nós recebemos o corpo glorioso, nós passaremos a ver as coisas da forma real. Amados, crer na obra redentora de Deus, que inclui a ressurreição de Jesus e a nossa no futuro, entender isso, que Jesus ressuscitou e que nós seremos ressuscitados também, é uma ação do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor alimente essa esperança no nosso coração, amém, querido? Que Ele nos dê isso. O plano da redenção de Deus, sem a ressurreição, é apenas uma ideia inútil. Se Jesus não ressuscitou de verdade, tudo é balela. Tudo que a gente está falando aqui não faz sentido nenhum se Jesus não ressuscitou. A prova de que Deus aceitou o sacrifício de Jesus em nosso lugar, aceitou o sacrifício de Jesus na missão de nos justificar, é que Deus ressuscitou Ele dos mortos. Romanos 4, 25 fala isso. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Crer na ressurreição é crer que existe um Deus criador, que tem todo o poder para solucionar o maior dos nossos problemas, que é a morte. Se você tem um problema na sua vida, querido, é a morte. E você passar pela morte sem a convicção de que você está quites com Deus através de Jesus, é o seu pior dilema, é o seu pior problema. É por isso que a gente tem algum certo... Bom, a gente vai mais para frente. Crer na ressurreição é entender que não existe nenhum outro que venceu a morte também. É crer que Deus tem poder para vencer a morte, mas é crer que nenhum outro tinha poder para vencer a morte. No dia 8 de junho de 632, o Maomé encontrou a morte e permaneceu nela. No dia 31 de março de 1869, Allan Kardec encontrou a morte e está morto até hoje, permanece morto. No dia 30 de janeiro de 1948, Mahatma Gandhi encontrou a morte e nela permanece até hoje. 400 antes de Cristo, Siddhartha Gautama, o Buda, encontrou a morte e está mortinho da Silva até hoje. Mas o Criador que se fez carne ri na cara da morte. Ele é a vida, a morte não pode deter porque Ele é a vida. Ele não tem vida, Ele é a vida. E ele fala, lero, morte, você não me pega, você me entrega aqui. Não é você que está me tomando, não. Eu que estou me entregando e rapidinho eu pego minha vida de volta, rapaz. Tá louco? Tá de brincadeira comigo? Paulo nos ensina, no capítulo 15 de Coríntios, que existem 6 consequências desastrosas se Cristo não tivesse ressuscitado. Se aquela cruz que alguns amigos ainda mantêm, a cruz com Jesus pendurado, se a história tivesse terminado ali, a gente estava na maldição até hoje. Se Jesus só morreu, a gente está na roça.
Mas nós cremos na cruz vazia. Por que procura entre os mortos aquele que vive? 1 Coríntios 15, 14 a 19. Eu vou abrir aqui para ler. Coríntios 15, 14 a 19. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Somos considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O texto traz 6 consequências desastrosas se Cristo não ressuscitou. A primeira delas está no versículo 14. Primeira consequência, pregar sobre Cristo seria em vão, inútil. Segunda consequência, a fé em Cristo seria em vão também. No versículo 14. Versículo 15, todas as testemunhas e pregadores da ressurreição seriam mentirosos. A gente não acredita que se Jesus não tivesse ressuscitado, eles seriam mentirosos. Versículo 17, ninguém poderia ser redimido do pecado. Se não houve ressurreição, a gente ainda está no pecado. Versículo 18, todos os cristãos que dormiram já morreram, já estariam condenados e perecidos. E versículo 19, os cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens. Se a gente não cresce na ressurreição de Jesus. Existe uma promessa para nós que cremos, você crê, diga amém. Existe uma promessa para nós. Não é um pensamento positivo. Não é uma vontade muito grande de que aconteça. É uma convicção. É uma convicção que está lá no capítulo 15. Eu queria ler esse texto, irmãos, numa Bíblia que chama A Mensagem. Você conhece? Tomem cuidado com ela. Porque um irmão querido que ele quis deixar o texto mais leve para a gente entender, mas em alguns momentos ele tem um certo exagero, ele foge um pouco da ideia central. Mas olha só que legal. Vamos ler na sua primeiro? Lê aí, versículo 1 Coríntios 15, 51. Vocês acharam aí? Andrezão. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos voltarão à vida. Ouçam, esse texto é um texto meio parte do aguilhão, né? Quem sabe o que é aguilhão? É um anzolzão. Mas olha só na versão da mensagem. Quero compartilhar, irmãos, algo maravilhoso. Um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. É o texto da mensagem. Vou ler de novo que é bonito. Presta atenção. Mas quero compartilhar algo maravilhoso. Um mistério que talvez eu nunca entenda totalmente. Nem todos os cristãos vão morrer.
mas todos serão transformados. O toque da última trombeta soará, num piscar de olhos, e o fim chegará. Ao sinal da trombeta celeste, os mortos se levantarão para nunca mais morrer, pois a morte perderá o seu poder. Do mesmo modo, todos nós seremos transformados. Na ressurreição, será assim. O que é perecível será substituído pelo que é imperecível. O mortal, substituído pelo imortal. Então fará sentido o ditado: finalmente foi a morte derrotada pela vida. Ó morte, não está agora vencida? Ó morte, quem temerá o que era temida? A que era temida. Quem temerá a que era temida? Bonito texto, né? A maneira como ele digere e traz. Isso é Páscoa. Não tem a ver com o chocolate. Mas a cruz é doce pra gente. Para Jesus foi dolorido. A salvação que hoje é de graça pra gente custou muito caro para Jesus. Para Deus. E ele fala, ensinamento desde o Velho Testamento, como o próprio Jesus ratificou depois, ele fala assim: façam sempre em memória de mim. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, em que a morte enfrentarei. Sem medo, porque ele venceu. Sem medo, então terei vitória. Terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Fique em pé, querido, vamos ficar em pé. Porque ele vive, não existe temor. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está